Mais uma vez aqui retornando, o nosso tópico de hoje, dando sequência ao assunto administração de valores a receber, de ativos circulantes. Vamos falar hoje então da administração de valores a receber, ou seja, a administração do contas a receber da empresa, que é uma parte bastante sensível na empresa, e a empresa precisa ter bastante cuidados, né, adotar critérios bem rigorosos, né, na concessão de crédito, na cobrança do crédito, porque isso tem muitas implicações, né? Ou seja, uma política de crédito mal elaborada pode levar a empresa ao desastre, né, com consequente aumento da inadimplência. Então é preciso ter bastante cuidado na gestão desses valores. E também precisa ter muito cuidado também na política de crédito, na política de cobrança, porque se você atuar de forma não criteriosa nos aspectos de cobrança, isso pode levar a empresa também a ter que responder por processos aí de dano moral, de coisa desse tipo aí. Então é preciso ter bastante cuidado. Então vamos lá. Bom, isso é uma brincadeira, né? Logicamente, às vezes as pessoas têm isso como lema, né? Devo não nego, pagarei quando puder. E tem uma chargezinha aí do seu Madruga que nunca pagava o aluguel, né? Lá no programa do Chaves. Então, a administração de conta a receber, né, tem muito a ver o seguinte, venda a prazo, né? Ou seja, a crédito diz respeito a uma troca, né? Você troca, entrega o bem ou um serviço no momento presente, né? E espera no futuro receber outro bem, que seria aí o dinheiro, né? Então, a empresa concede o crédito, né? Troca uma promessa de pagamento lá no futuro. Então, isso é que diz respeito aí a crédito. É, e a operação de crédito, né? Ela sempre está revestida, né? Deve estar revestida sempre por um documento. E aí, esses documentos geralmente são os títulos de crédito, né? Então, fazer um parênteses aqui para dizer para vocês o que é título de crédito, né? Porque existe diferença entre título de crédito e contratos, tá? Existe bastante diferença. Isso aí o Código Civil faz essa diferenciação, né? Então, títulos de crédito são chamados também de cambiais, né? Por que cambiais? Porque eles são passíveis de troca através do endosso. O que é o endosso? O endosso é você transferir o seu direito para outro. Como é que você faz isso? Simplesmente assinando no verso do documento, né? Você assina no verso, você transfere o seu direito para outro. Isso é possível nos títulos de crédito. Já em contratos você não faz endosso, você teria que fazer um termo de aditivo ou um novo contrato, um termo de transferência, é diferente. Então no título de crédito é muito fácil, basta uma assinatura, você transfere o direito que você tem sobre o título para um terceiro. Então geralmente, né, as vendas a prazo elas são revestidas dos títulos como duplicatas, notas promissórias, cheques, né? Aí no caso cheque pré-datado, apesar de não existir a figura do cheque pré-datado no direito da lei do cheque, né? Porque cheque é um pagamento à vista, mas é muito usual, né? As pessoas fazer a compra e dar um cheque para uma data futura, né? E hoje, né, com o evento aí da modernidade, nos avanços da tecnologia, existe aí então as vendas, né, através do cartão de crédito, que hoje é o que mais acontece, né? O maior volume de vendas hoje é no cartão de crédito. Mas assim, empresas como grandes atacados, indústrias, né, ainda utiliza bastante aí a duplicata também para nas suas vendas. Vamos ver então um exemplo aí, né, desse título de crédito. Então nós temos aqui o cheque, né, o famoso cheque, né? Não pode ser desse jeito aí, né? Um cheque, é, como se diz, né, dessa forma aqui, né? Um cheque de R$ 2,80, né? R$ 2, não precisa colocar centavos, porque aqui no impresso já traz e centavos acima. E o cheque aqui é nominal, né? Também não pode ser desse jeito, né? Nominal hot dog do João, né? Não é nem João, é João, em frente à caixa, né? E ainda um cheque
emitido, né, em novembro de 2004, de R$ 2,80, bom para o dia 8 de janeiro de 2005, ou seja, 3 meses, 2 meses depois, né, quase 3 meses depois, né, para valendo o cheque. Então, isso aqui é um exemplo de um cheque. Então, o cheque aqui é nominal, né? Não sei se todo mundo sabe, cheque acima de R$ 100 tem que ser nominal obrigatoriamente, tá? Isso está na lei, né? Se você faz um cheque acima de R$ 100 e deposita ele e ele não está nominal, o banco sacado vai devolver esse cheque, tá? Então, isso aqui é um cheque. Então, não está na lei do cheque, né? A figura do cheque pré-datado, porque pela lei do cheque, cheque é uma ordem de pagamento à vista, mas o uso corrente do cheque pré-datado, como se diz assim, caiu no usual, né? E já tem até decisões aí em tribunais de que se o credor não respeitar a data, ele pode responder porque ele fez um acordo, né, com o devedor, né, de respeitar a data do cheque pré-datado. Aqui tem uma nota, né, uma nota eletrônica, né, hoje as notas são eletrônicas, e isso gera, então, um documento que, antigamente, ele tinha muito esse formato aqui, que é a duplicata, né, então a duplicata é um título de crédito também. Hoje a gente quase não vê mais duplicata, esse formulário, esse documento, mas existe uma lei, né, acho que essa lei é de 1960 dos anos 60, né? Essa lei foi que criou, instituiu a duplicata, foi no governo do João Goulart, isso gera então um título de crédito, né? E hoje a gente costuma ver a duplicata justamente nesse formato aqui, que são os boletos bancários, né? Então os boletos bancários, na verdade, representam uma duplicata, um valor de uma venda a prazo, tá? Isso, se não cumprido o vencimento, se é levado a protesto, depois de protestado, isso pode ser executado, tá? E menos comum, né? Nós temos aqui a nota promissória, né? Isso aqui é muito mais usual em negócios, de você comprar um bem para pagar em várias parcelas, e às vezes as pessoas assinavam nota promissória, né? O mais comum em vendas de produtos e serviços é a emissão da duplicata e não de nota promissória. Tem ainda a letra de câmbio, mas isso aqui a gente não vai abordar aqui, que é pouco usual. E o mais comum hoje, então, é a venda no cartão de crédito. Então, a venda no cartão de crédito gera, então, uma fatura de cartão de crédito, né, para o comerciante. E essa fatura, então, representa aí o direito dele perante a administradora de cartão de crédito. Então, ele faz a venda transfere o risco da venda para a administradora do cartão de crédito e, logicamente, que a administradora cobra dele aí uma comissão, um valor X para administrar, para assumir esse risco. Então, isso acaba sendo, então, um direito. Logicamente, não é, como se diz assim, a hora que o comerciante vende, ele tem lá um prazo estabelecido com a administradora de cartão de crédito para ele receber essa venda, independente do vencimento do cartão do cliente, né? Para o cliente pode ser que vai acontecer daqui 10 dias, 15 dias ou daqui 33 dias, 35 dias. Para o comerciante sempre é uma data que ele combinou, que ele fechou com a administradora de cartão de crédito. E aí a gente, já que a empresa vende a prazo, então ela tem que estabelecer uma política de crédito, né? Qual vai ser a política que a empresa vai adotar para vender a prazo, né? Então ela vai fixar parâmetros, né, para as suas vendas a prazo, né? Então isso aqui tem que estar fundamentado, né, em uma política, né, que leva os critérios para a concessão desse crédito, para o acompanhamento desse crédito, ou seja, monitoração desse crédito, e também para a cobrança desse crédito, com fins, tudo isso, de evitar a inadimplência, né? Então, uma concessão de crédito bem feita, um acompanhamento bem feito, um sistema de cobrança bem feito, isso reduz bastante a possibilidade de inadimplência. E aí, ou seja, a política de crédito também leva a empresa, né, a ter que tomar algumas medidas, porque ela acaba tendo que investir capital nisso, né? Por quê? Porque ela tem que investir em estoques,
né, esses estoques ficam algum tempo na empresa, ou seja, é capital investido, são recursos investidos, e esse estoque depois é transformado em vendas a prazo. Enquanto essa venda está no seu prazo em curso, isso é capital investido. Isso também vai demandar que ela tem que ter política de cobrança, política de concessão de crédito, isso leva então ela a ter algumas despesas com cobrança, porque ela precisa ter pessoal para fazer esse acompanhamento, precisa às vezes contratar um banco para fazer a cobrança dos seus boletos, isso gera também um custo, porque o banco cobra tarifa. Se ela faz isso pelo cartão de crédito, isso acaba gerando uma tarifa, uma comissão que a administradora cobra dela para assumir o risco dessa venda, desse crédito. E também você tem um risco de incorrer, né, em despesas de provisão para crédito de liquidação duvidosa, o famoso PCLD, né? Isso é normal aí nas vendas a prazo. Então, política de crédito também tem a ver com a parte de capital investido. E aí você tem que ter os elementos, né, para exercer essa política de crédito. Então, precisa ter alguns requisitos mínimos. Então, você precisa definir qual é o prazo que a empresa vai praticar. Isso tem que estar de acordo com a sua estratégia de venda, né? Quanto mais o prazo, quanto mais prazo, maior vai ser o capital investido, o capital imobilizado nessas vendas. Isso demanda, então, maior necessidade de capital de giro. E aí eu preciso definir as estratégias, né, de cobrança, né? Se eu vou fazer cobrança via banco, se eu vou ligar para o cliente, ou se eu vou mandar carta para o cliente, ou se eu vou ligar para o cliente avisando que está vencendo. E aí você tem os casos de inadimplência que precisa levar a protesto, cobrar isso judicialmente, etc. Então, toda a política de cobrança tem que prever tudo isso, tá? Então, alguns aspectos que devem ser vistos então na política de crédito. Então, qual é o prazo de crédito que eu vou praticar? Qual é o prazo das vendas que eu vou conceder? Qual o critério que eu vou utilizar para selecionar os clientes, né? E quais os limites de crédito que eu vou praticar, né? Então, eu tenho que ter parâmetros para fazer isso, tá? Então, e à medida que aumenta o prazo, né, de vendas, isso implica maior necessidade de capital de giro. Por quê? Porque, observe aqui, ó, eu faço uma venda aqui no mês 1 para 90 dias, então no primeiro mês eu tenho isso aqui de venda. No segundo mês eu vendo novamente, eu tenho isso aqui acumulado de vendas a receber, ou seja, esse dinheiro ainda não entrou no caixa da empresa. E quem vai bancar esse prazo para o cliente? Olha, se eu não tiver um fornecedor que está me dando prazo também longo lá do outro lado, eu vou ter que bancar isso com capital próprio. E olha aqui no terceiro mês, eu faço mais uma venda, a quanto de venda eu tenho acumulado. Então, se eu tenho capital de giro que eu consigo, então, girar minha empresa nesse período sem necessidade de empréstimo, e a partir do momento que eu entro no quarto mês aqui, eu começo a vender e receber, eu sempre vou ter um mesmo volume aqui de vendas a prazo e vou ter recebimentos todo mês. Então, aí a empresa consegue girar. Agora, o problema é se a empresa não tem capital para bancar esse período aqui, ó, em que ela não recebe nada, e ela tiver que recorrer a bancos, isso pode comprometer aí sua receita, a sua lucratividade, tá? Em função do valor que eu tenho investido em contas a receber, que ainda não entrou no caixa da empresa. Então, isso é um exemplo de quanto que o aumento de venda a prazo, né, de venda a prazo não, o aumento de prazo dado ao cliente, isso implica um aumento na necessidade de capital de giro, né, por parte da empresa, tá? Então, a política de cobrança, né, ela deve ser implementada em conjunto com a política de crédito. Então, eu tenho a política de crédito, o que é? É a forma como eu vou conceder crédito. E a política de cobrança é como que eu vou administrar essa carteira de crédito, né? Como que eu vou fazer a cobrança dos meus clientes. Então, se eu faço uma concessão de crédito muito facilitada, eu vou aumentar o volume de vendas. Só que, por outro lado, eu posso também aumentar o volume de inadimplência. Então, eu preciso ter critérios na política de crédito
para justamente evitar, né, o aumento de inadimplência. Não adianta eu ter flexibilizar demais a política de crédito para aumentar as vendas e se isso implicar em aumento substancial da inadimplência. Isso coloca a empresa em risco. Então, precisa equilibrar essas questões. Então, vamos só pegar um exemplo aqui, ó. Aqui é um exemplo, né? Desculpa, aqui é um exemplo de venda, né? De política de crédito, de venda, em que o faturamento não está relacionado com os recebimentos. Isso aqui acontece muito em grandes obras, né? Que se faz a obra por medição, né? Então eu vou fazer um contrato e vou iniciar a obra. Nesse início de obra é dado X% e depois, à medida que a obra vai sendo concluída, eu vou fazendo os faturamentos e fazendo os pagamentos. Então, às vezes não é feito por faturamento, é feito por medição, né? Todo mês vai lá um funcionário da empresa que contratou a obra e faz a medição para ver quanto que vai ser pago desse contrato, né? Então, se em grandes obras, obras de aeroportos, grandes obras, é feito dessa forma. Bom, a concessão de crédito, né? Então, o que seria? É um caso que a gente analisa caso a caso, você analisa cliente por cliente. Então, é uma resposta individual que a empresa dá para cada cliente. O cliente chega, quer fazer uma compra, ele é então entrevistado e apresenta lá os documentos que a empresa necessita, é feita uma pesquisa, roda isso num sistema que a empresa tem e vai dizer o seguinte: olha, você satisfez as condições ou não, e um valor máximo que você pode comprar a prazo é de X. Então, geralmente é isso que as empresas fazem. Então, vamos pegar como exemplo aí, a gente vai numa loja aí tipo Casas Bahia, desejando comprar aí um eletrônico, por exemplo, ou um aparelho de imagens ou de som, e vai lá com o vendedor, né, olha o equipamento, o aparelho, né, gostou da marca, do modelo, viu o preço, e aí vai levar a prazo, logicamente. Então, você já tem crédito na loja? Não, não tenho. Então, você é direcionado lá para o crediário. Você vai no crediário e aí o funcionário te atende, vai pedir lá documento de pessoais, identidade CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, fontes de referência e mais algumas questões. E aí, essa pessoa pega seus documentos e desaparece da sua frente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inserir isso tudo num banco de dados, vai fazer pesquisa, vai ligar para suas fontes de referência, pesquisa Serasa, pesquisa SPC, roda essas informações e fala o seguinte: olha, com base na sua renda, com base na profissão, com base na sua idade, tudo isso influencia esses sistemas, você tem o seu crédito aprovado. Tá? Então, aprova o crédito. Aí, você está aprovado, a sua compra cabe aqui no seu limite. Aí você fecha a compra e leva o produto para casa. É assim que funciona aí no comércio, tá? Como que se concede crédito. E aí, como é que se faz análise de risco de crédito? Adiantou aqui. Agora não adianta, não volta. Como se concede crédito, né? Crédito se concede fazendo análise. Então, o crédito é importante, ele é relevante, né? Ou seja, o que é o crédito? O crédito é a entrega de um valor presente mediante uma promessa de pagamento no futuro. No comércio, isso é muito útil, porque possibilita, então, as pessoas adquirir bens e serviços para atender suas necessidades e, por outro lado, ajuda o comércio a incrementar as vendas, né? Ou seja, o crédito alavanca as vendas e também possibilita as pessoas, né, como se diz, a atender suas demandas, né, de consumo, né? A gente fala às vezes os delírios de consumo. Tem até um filme que chama, né, que tem esse título mais ou menos, Delírios de Consumo, né? Então a gente às vezes tem
tem essa necessidade de atender esses delírios de consumo, né? Na indústria, ele é um facilitador de vendas, né? E para a instituição financeira faz parte do seu negócio, né? Ou seja, banco, instituição financeira existe para isso, para conceder crédito, né? O negócio é conceder crédito. Então faz parte do métier dos bancos. E o crédito, né, ele tem uma função social em função de quê? Porque realmente ele atende, né, faz com que as pessoas atendam às suas necessidades de consumo, ele estimula o consumo, ele influencia a demanda, né, isso é muito bom para a economia, ajuda na obtenção de bens, moradias, né, alimentos, eletrônicos, né, bens de linha branca, linha marrom, né? E para as empresas, né, também facilita na execução de grandes projetos, ou seja, empresas quando vai implantar plantas industriais, elas geralmente recorrem aos financiamentos, né, tipo BNDES ou financiamentos aí de alguns fundos que existem para esse fim. Logicamente, né, que conceder crédito, a gente tem que levar em consideração o risco de crédito, né? Então, o que seria risco de crédito? Risco de crédito é a probabilidade de que aquele valor que está sendo vendido, que está sendo concedido, não ocorra o recebimento na data prevista. Então, esse é o risco de crédito, né? E aí, quais são os riscos, né? Então, você tem o risco do próprio cliente, né? O risco do cliente, que é o risco intrínseco. Tem o risco do negócio, da operação, da transação, né? Então, o risco do próprio negócio. O risco de concentração de crédito então, é uma coisa que a empresa precisa ter muito cuidado, ou seja, não permitir que determinado cliente detenha X% da sua carteira de vendas apuradas, ou seja, evitar a concentração de crédito, ou seja, o ideal é pulverizar o crédito o máximo possível, porque com isso diminui, né, dilui o risco de perda, né, de inadimplência ou de perda. Imagina conceder crédito de forma concentrada e um cliente não pagar. Então, o impacto na empresa é muito grande. Então, se ele é bem pulverizado, um ou outro que deixa de pagar não vai representar muito em relação ao quanto que a empresa tem, né, para receber. E também tem esse risco de administração do crédito, né? Precisa ter certos cuidados na administração do crédito. Uma cobrança errada, né, isso pode gerar um efeito danoso para a empresa, né? Dependendo do valor e do cliente que está sendo cobrado, e se for cobrado de forma indevida, isso pode gerar uma indenização aí por dano moral em cima da empresa, né? Então tem que ter muito cuidado. Então também tem esse risco na administração do crédito. Então, quando se pensa em política de crédito, então você tem que se observar as normas legais, né? Você tem que fazer isso dentro das normas legais, né? Definir as estratégias, né? Quando se fala de normas legais, por exemplo, eu tenho que observar a legislação, né? Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? Para não fazer cobrança de forma constrangedora. Então, eu preciso estar sempre atento a isso, né? Definição de estratégia, né? Estratégia que a empresa vai adotar na sua política de crédito, né? Quais os objetivos que a empresa pretende alcançar? Olha só, eu preciso elevar minhas vendas em X%. Eu não posso, eu vou tolerar um índice de inadimplência de até X%. Então, tudo são objetivos que a empresa tem que observar, que ela pode traçar. Quem vai decidir, né? Ou seja, quem vai ser a pessoa responsável por aprovar o crédito? Quem vai ser o analista que vai analisar a proposta do cliente, apurar o valor e quem vai aprovar? Então precisa ter também segregação de funções, ou seja, quem vende não aprova crédito. O vendedor não pode aprovar crédito. Então precisa ter essas delegações de funções, essa segregação de função dentro da política de crédito. Quem compra não pode ser a pessoa que paga a compra, né? Quem recebe não pode ser quem vende. Então, quem recebe não pode ser quem aprova o crédito. Então, tem que ter separação disso aí. Imagina o vendedor ser ele o responsável por aprovar o crédito. Olha, ele vai fazer, a tendência dele é aprovar o máximo de clientes para que ele possa alavancar as suas vendas, tá? Definir quais são os limites de crédito que a empresa vai praticar, né?
os critérios de como ela vai analisar, fazer análise de crédito para conceder o limite de crédito para o cliente, né? E também a composição e formalização dos processos, ou seja, eu preciso, cada cliente eu preciso montar vamos dizer assim, um dossiê, né, de documentação, né, relativa a essa pessoa. Então, como é que eu vou formalizar esses processos, né, de venda? Eu vou fazer venda por duplicata, eu vou fazer venda por cheque, eu vou fazer venda por cartão de crédito, né? E depois eu tenho que administrar isso e controlar essa carteira de crédito. Então, tudo isso faz parte da política de crédito. Tudo isso é o quê? Diminuir a inadimplência, tá? E aí, quando eu falo, então, de análise de crédito, existem vários modelos para fazer análise de crédito. Então, nós vamos abordar um dos modelos aqui que a gente chama, que é o mais conhecido, o mais tradicional, que é chamado os Cs do crédito, né? São vários Cs, né, que compõem, né, a análise de crédito. Então, o primeiro C é o caráter, né? Então, o caráter diz muito respeito à pessoa, né? Então, é o primeiro item que se analisa ao conceder crédito, ou seja, se foi detectado que a pessoa não tem caráter, não precisa analisar os demais Cs do crédito, já reprova o cliente aqui, tá? Depois é a capacidade, né? A capacidade é o outro C do crédito. Depois lá na frente a gente vai falar de cada um desses elementos. Depois as condições para se conceder o crédito, o capital, né? Que seria a parte de bens que a pessoa possui. Depois o conglomerado e o colateral. Então são os 5, aqui até 6 Cs, né? Às vezes fala 5 Cs do crédito, 6 Cs do crédito, outros falam 7 Cs do crédito, né? Aqui está falando em 5 Cs do crédito. Aqui na verdade tem 6, tá? Mas o básico são os 5 Cs do crédito, tá? Então, o que é o caráter, né? Então, é a intenção do devedor, né, em cumprir a promessa de pagamento, né? Então, é aquela pessoa que, em qualquer condição, né, que ele se encontrar, seja favorável ou desfavorável, ele sempre vai buscar, né, como se diz assim, honrar os seus compromissos. Tem gente que às vezes vende bens, né, para pagar a conta, porque para ele isso é questão de honra. Agora, para muitos, né, para alguns, às vezes, isso não tem muito valor, né? Como se diz assim, devo não nego, pago quando puder, né? Então, quando você identifica isso na pessoa, então, ó, essa pessoa realmente é uma pessoa de caráter, né? Porque caráter não dá para você analisar, né, olhando para a pessoa. Ninguém traz estrela na testa, né? Então é preciso fazer uma certa análise. Então, ou seja, caráter é a firmeza, né? A vontade de honrar os compromissos, né? Está ligado à honestidade da pessoa, né? Leva em conta, então, alguns aspectos, né? A idoneidade da pessoa, né? Se ele desfruta de crédito na praça, os indicativos de pontualidade dele. Então, aí, como é que eu vou identificar se essa pessoa poderia dizer assim, ela tem caráter ou não? Eu vou fazer pesquisas. Então, eu vou pesquisar Serasa, SPC, cartórios de protesto, né? Às vezes o CADIM. CADIM, para quem não sabe, ele é chamado cadastro de inadimplência, né? Isso está ligado geralmente a pessoas que devem para governos, né? Então, por exemplo, se você ficar inadimplente com a Receita Federal, o seu nome vai para o CADIM. Se você ficar inadimplente com fundos de garantia, uma empresa que fica inadimplente com fundo de garantia, vai com o nome para o CADIM. Uma empresa que fica inadimplente com o Banco do Brasil, com a Petrobras, com a Caixa Econômica Federal, que são empresas controladas pelo governo, o nome vai ser inscrito no CADIM. Então, é isso que é o CADIM, é cadastro de inadimplência. Então, está relacionado muito para quem deve para governos, né? Então, a pessoa vai analisar o crédito, pega a documentação do cliente e vai consultar a Serasa, vai consultar a SPC, e se nada consta lá, que não tem nada aí no nome dele, que ele está negativado, eu não posso dizer que essa pessoa não tem caráter, tá? Então, a tendência é aprovar o crédito dessa pessoa. Agora, se consulta lá, a pessoa está inscrita no SPC, as pessoas está inscrito no Serasa, a pessoa está no cadastro de cheque sem fundo, está lá com um monte de cheque sem fundo cadastrado, lá no cadastro de cheque sem fundo no CCF. Então, essa pessoa denota que ela não é uma pessoa de caráter, tá? Então, já vai reprovar o crédito. Então, é isso que está relacionado a caráter, tá?
É, a capacidade está relacionada, né, com a habilidade profissional da pessoa, né? Então, vamos supor, eu sou um produtor rural. Então, eu sou um produtor rural, eu sou bem sucedido, eu tenho boas produtividades, eu sou um cara que tenho boas colheitas, então, assim, profissionalmente, né, a minha capacidade profissional, ela é positiva. Eu sou um profissional liberal, mas eu sou um profissional liberal decadente, né? Eu não tenho sucesso profissional, né? A gente observa isso às vezes, né? O cara é um profissional liberal e parece que não avança, né? Não cresce profissionalmente. Então está relacionado a isso. Agora, quando se trata de uma pessoa que às vezes é um funcionário público, então é mais fácil você avaliar, porque ele tem um emprego estável. Agora, se eu sou um trabalhador da área privada e eu sou sempre aquele cara que estou sempre naquela mesma função, naquele mesmo nível de salário, eu não cresço profissionalmente, então, em termos de capacidade, eu não sou muito bem visto. Então, eu preciso o quê? Ter crescimento profissional, né? Então, está relacionado a isso, a capacidade, né? Dependendo da empresa, né, seu potencial de produção, de comercialização, se ela está evoluindo, se isso aumenta ano após ano. Então, isso tudo é capacidade, né? Então, observar os seguintes aspectos: formação profissional, a experiência na atividade, os resultados que essa pessoa ou empresa alcança, as habilidades administrativas, o grau de tecnologia utilizada, tudo isso está relacionado aí à capacidade. Depois temos as condições. As condições estão relacionadas às condições, né, se são favoráveis ou não a conceder crédito. Então, são as condições externas, né, os fatores externos que não são controláveis, né? Então, se eu vou conceder crédito para um determinado setor, que esse setor está numa recessão muito grande, então eu preciso ter determinados cuidados, né, com relação a isso. Vou só dar um exemplo que já aconteceu aqui no estado, né? Teve uma época aí que determinada região do estado sofreu bloqueio, né, por questão de febre aftosa, e essas regiões não podiam, né, vender ou exportar carne, né, de bovino. Então imagina as condições para se conceder crédito para um pecuarista de uma região dessa. Não era uma condição muito favorável, porque ele estava ali com a sua atividade contingenciada para conceder para vender sua produção. Então, esse é um exemplo. Vamos pensar num outro exemplo que já também aconteceu aqui por algumas vezes aqui no estado. Em alguns governos passados, o funcionário público estadual ficou aí quase 6 meses aí sem receber, né, salário. Recebia o salário com 30, 60, 90 dias de atraso. Então imagina um comerciante fazer uma venda a prazo para um funcionário público estadual na época que não tinha perspectiva de ter seu salário em dia. Então não era uma condição favorável para fazer essa venda a prazo para esse funcionário, por exemplo. Então isso está relacionado às condições. São condições externas que a pessoa não tem controle sobre isso, né? Também relacionada à concorrência, ou seja, como é que é a concorrência em relação a determinada empresa, né? A empresa, como é que ela sofre em relação à concorrência. Também tem a ver com política econômica, né? Então a gente tem política econômica restritiva, política econômica expansionista, e, né, nós temos crise econômica, crise política, então tudo isso interfere, né, no desempenho, né, de empresa e também, consequentemente, das pessoas, né? Então você imagina aí o momento que nós estamos vivendo de pandemia aí da Covid. Então isso é um momento que às vezes, né, as condições para alguns segmentos não é favorável, por exemplo, uma venda, né? Porque algumas atividades sofreram mais do que outras em relação à pandemia. Então imagina conceder crédito para um segmento que viu aí sua atividade quase que paralisar. Então, por isso que tem que olhar isso com muito cuidado, essa questão das condições. Então também tem eventos, né? Por exemplo, que acabei de falar aí da pandemia, né? Que são eventos, vamos dizer assim, não vou dizer que natural, mas também existe isso que pode acontecer, né? Você tem um segmento aí
de agropecuário, por exemplo, que de repente está aí sobre uma severa seca, né, não chove, ou está com excesso de chuva, isso pode afetar a plantação, a cultura, né, o plantio ou a colheita, né? Então isso tudo tem a ver com a questão desse ambiente de condições. Aí o outro C do crédito seria o capital. Então, o capital está muito relacionado com a parte de fontes de recursos, ou seja, como é que a empresa ou a pessoa tem recursos, né? Se ela tem ou não recursos, se ela tem ou não capital, né? Então, a situação econômica e financeira do cliente, isso leva-se muito em conta, aspectos que devem ser observados nessa análise. Então, por exemplo, se é um cliente CNPJ, então eu vou fazer uma análise econômico-financeira, eu vou pegar as demonstrações contábeis e fazer uma análise dos índices econômicos e financeiros dela. Isso a gente aprendeu a fazer aí nos assuntos anteriores que nós vimos, calcular os indicadores de liquidez, de rentabilidade, de endividamento e de capital de giro. Também analisar o patrimônio individual dos proprietários, né, dessa empresa, se os proprietários também têm uma boa situação patrimonial. Se é uma pessoa física, então vou analisar o quê? O salário que ela recebe, se é uma pessoa que é aposentada, o valor da sua aposentadoria, se é um produtor rural, a sua receita da atividade rural, por exemplo, se é um profissional liberal, qual a sua renda mensal ou anual, né? Também fazer um levantamento dos seus comprometimentos, ou seja, as suas despesas mensais, né? Aluguéis, prestação de casa própria, quanto que ele gasta na manutenção familiar, despesas com escolas, né? Se tem filhos pequenos ou não. Né? Então, se você já faz uma consulta, a pessoa é uma pessoa que tem filhos pequenos ou filhos na idade escolar, isso já presume aí uma despesa um pouco maior, né, com despesa escolar. Agora, se eu sou uma pessoa já na idade mais avançada, que já não tem mais filhos pequenos, já é um aposentado, eu não preciso me preocupar com esse item, né? Também procurar saber sobre a evolução do patrimônio dessa pessoa e também levantar o seu endividamento, para você ter qual é a situação patrimonial líquida dessa pessoa. Então, isso tem muito a ver com essas condições aí de fontes e uso de recursos. E depois a gente tem aí o C, que a gente chama de conglomerado, isso está muito relacionado, né, com as coligações. Né? Se é uma empresa, por exemplo, uma PJ, então eu tenho que analisar se essa empresa participa de outras empresas, se elas têm vínculos com outras empresas. Então, a questão de coligações, então, tem que analisar. Não vou analisar só a empresa, vou analisar a empresa e as suas coligadas, suas controladas, né? Então eu preciso ter uma visão do conjunto, uma visão sistêmica. De repente, se eu vou analisar um cliente que é pessoa física, eu devo também, né, ter uma preocupação de analisar a situação do cônjuge, né? Porque a gente às vezes detecta situações em que um dos cônjuges está, como se diz, na pretensão de tomar um crédito, né? E na verdade esse crédito, essa pessoa, né, tá à frente porque ele tem o nome límpido, enquanto que o outro cônjuge já sujou todo o seu nome, já não tem mais crédito e está colocando essa pessoa na frente para ser o tomador de crédito, mas na verdade o crédito seria para ele. Eu já vivenciei situações desse tipo, como funcionário de banco, em que a pessoa colocou a esposa para ser a tomadora de crédito, e quando a gente analisou a pessoa física do cônjuge, detectamos que era inclusive um inadimplente praticamente foragido, que o banco não conseguia encontrar para fazer a cobrança. Então a gente acabou sustando o crédito em função disso. Apesar do cônjuge estar com o nome límpido, mas por trás tinha essa pessoa que inclusive era ele que cuidava dos negócios, né, vamos dizer, como procurador. Então precisa ter muito cuidado nisso, tá? Analisar o cônjuge também, né? E o colateral, né? Que seria o último do C do crédito, que aqui no caso nós estamos analisando 6, né? Se fosse 5, iria até ali o conglomerado, né? Então o colateral diz respeito, né, se o cliente ou a empresa, se ela tem capacidade de oferecer algum bem em garantia adicional, ou seja, uma garantia extra, né? Por exemplo,
Se eu faço um crédito, como se diz assim, um crediário para a pessoa, não existe garantia real, né? Ou seja, a garantia é a pessoa, né? Então, como se diz no linguajar, a garantia sou eu, né? Então, um cheque especial, um CDC que você faz no banco, não existe garantia real. Você não dá um bem em garantia. A garantia é você, é o seu caráter em pagar. Né? Logicamente que quando você assume um compromisso desse, você está colocando também em garantia, em termos assim, não formal, né, o seu patrimônio. Né? Agora, quando eu ofereço um bem que eu tenho em garantia, eu disponibilizo ele ao credor como garantia, então isso é outra situação. Então, o colateral é isso, é se analisar se essa pessoa tem condições, né, de oferecer uma garantia como um suporte extra para essa dívida, tá? Ou seja, essa garantia é uma segurança adicional. Não é isso que vai ser, como se diz assim, o principal para se aprovar o crédito. Né? O principal para se aprovar um crédito seria o caráter, né? Ou seja, analisou o caráter e depois analisa as outras condições, os outros seios do crédito. Né? E aqui, dependendo do valor, do volume do crédito, né, do volume de crédito, às vezes recomenda-se, né, uma garantia adicional, né, uma segurança adicional. Isso aí é necessário para, né, compensar alguma fraqueza que foi analisada na análise do cliente, né, nos fatores de risco. Né? Então, precisa-se também observar algumas condições, né, para se constituir uma garantia. Né? Ou seja, o valor desse bem em relação ao valor da dívida. Não adianta eu emprestar 100 mil e pegar um bem avaliado aí em 100 mil. Né? O ideal é você pegar um bem que seja no mínimo 130% do valor da dívida, ou seja, tem que ter um valor acima ao valor da dívida. E é uma avaliação bastante conservadora, não pode ser uma avaliação no ponto de vista do cliente. A avaliação tem que ser no ponto de vista do credor, porque a avaliação do ponto de vista do cliente vai ser muito otimista, né? Então tem que ser uma avaliação do ponto de vista do credor, que ele vai fazer uma avaliação do ponto de vista mais conservador, mais pessimista. A praticidade da sua constituição, ou seja, para constituir uma garantia, né, você pegar um bem e recebê-lo em garantia, é preciso alguns procedimentos, né, que envolve às vezes cartórios, né, envolve determinados custos, né, para a sua constituição. Imagina você pegar um imóvel em garantia, você precisa constituir um instrumento, um contrato ou um instrumento de crédito que você tem que lavrar esse documento e registrar isso lá no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel, para dizer, para qualquer pessoa que for consultar, dizer assim, ó, esse bem, existe um gravame sobre ele, que é uma hipoteca, tá? Se você vai pegar um veículo em garantia, você precisa fazer uma alienação fiduciária. Então, você precisa constituir essa alienação fiduciária através de um documento, de um contrato, por exemplo, e levar a registro no Detran. Então, tudo isso, você tem que ver qual é a praticidade disso e também qual é o custo que isso implica. Né? Se o valor é muito pequeno, às vezes o custo é maior do que o valor da garantia, então, da dívida. Então, não é prático fazer isso. Então, precisa levar isso em consideração, tá? A depreciabilidade desse bem, ou seja, não adianta pegar um bem que se deprecia rapidamente. Né? Você pega um computador em garantia, né? Dependendo do prazo da operação, do empréstimo, do financiamento, ele vai se depreciar e não vai valer nada logo para frente. Então, não é recomendável. Né? Você pegar em garantia bens perecíveis, por exemplo. Ou seja, não é recomendável isso, né? E qual é o controle que você, credor, vai ter sobre essa garantia, né? Então, qual é o controle que eu tenho? Então, precisa saber. Esse bem vai ficar com o devedor ou vai ficar com o credor, né? Se é um bem em alienação fiduciária, vai ficar com o devedor. Se é uma hipoteca, vai ficar com o devedor. Se é um penhor, vai ficar com o devedor. Então, qual é o controle que você tem sobre isso, né? Às vezes nenhum, né? Somente você tem o documento que vai impedir ele de vender esse bem, né? Um bem em alienação, você vai impedir, então você tem meios de fazer busca e apreensão, só que isso dá um trabalho danado, né? O cara esconde o veículo, fica, né, difícil, como se diz assim, às vezes você encontrar esse bem.
Uma hipoteca não, o bem está lá no local, né? É irremovível, então é fácil, né? Você tem mais controle sobre ele. E também a capacidade desse bem ser convertido em moeda. Não adianta também eu pegar um bem que é difícil venda, né? A hora que eu... Porque, na verdade, você não quer ficar com o bem, você quer o dinheiro. Então, se você tiver que lançar a mão do bem que foi dado em garantia para pagar a dívida, você vai ter que ter um trabalho ainda, né, de converter isso em moeda, ou seja, vender isso. Um imóvel não é muito fácil vender, um veículo já é mais fácil vender. Só que um imóvel não deprecia tanto, um veículo deprecia. Então tem tudo isso em levar em consideração, tá bom? Então esses foram os Cs do crédito, os critérios, né, para análise de crédito. Então precisa observar essas condições aí dos Cs de crédito. Para isso, a gente precisa, então, fazer o quê? Montar um modelo de ficha cadastral, que seria um banco de dados que eu tenho que fazer desse cliente. Então, o que eu preciso ter? Isso dentro de um dossiê, formar um dossiê desse cliente. Cópias dos documentos pessoais deles, inclusive do cônjuge, o comprovante de residência, o comprovante de renda, a fonte empregadora, se ele tem uma relação de bens dele, móveis e imóveis, mediante comprovação, ou seja, não adianta falar que eu tenho um carro e você não tem o documento do carro. Não adianta falar que eu tenho uma casa e você não tem a matrícula do imóvel. Então eu tenho que ter um dossiê com os documentos que comprovem que essa pessoa é proprietária de determinado bem imóvel ou imóvel. Informações sobre dívida, as fontes de referência. Então tem que seria um dossiê básico, né? O mínimo que você deveria ter do cliente para qual você vai fazer a venda, tá? E aí eu vou fazer então um modelo, né? Criar um modelo de score, né? Que a gente chama de credit score. O que é score? Score é uma pontuação. Então, com base lá nos Cs do crédito, a gente vai dar pontuações, né? Um score para cada critério daquele do C do crédito. Se ele atende perfeitamente ou se ele atende parcialmente. Então, eu vou dando notas para cada um daqueles Cs do crédito. Aí eu vou avaliar alguns requisitos da pessoa, né? No caso aqui, nós vamos fazer um modelo primeiro para a pessoa física. Então, vamos imaginar aqui umas características que eu tenho que analisar. Por exemplo, referência do crédito, né? Então, referência de crédito, vamos supor que de 0 a 100 eu vou dar 80 pontos para ele e um peso de 15%, né? De 15%. Bom, referência de crédito está relacionado com qual C de crédito? Está relacionado com caráter. Então, quando eu busco referência de crédito, eu estou analisando o caráter. O que seria referência de crédito? Consultar as fontes de referência dele, consultar as fontes de Serasa, ISPC, Protesto, Cadim, tudo que eu puder buscar, cartório de protestos, por exemplo, eu vou buscar aqui para avaliar. Por exemplo, se o cliente já é, como se diz, se ele já é cliente na minha empresa, eu vou analisar o histórico de pagamento dele. Então, se ele tem compras e paga sempre em dia, eu vou dar uma pontuação. Se ele compra e ele apresenta alguns atrasos, eu já vou diminuir a pontuação dele. Então, também está relacionado a isso. Aí eu vou analisar a questão de casa própria. Ora, se eu estou analisando casa própria, eu estou analisando capital, né, o C de capital. Se eu estou analisando faixa de renda, eu também estou analisando capital. Histórico de pagamento, estou analisando o C do crédito. Ano de residência, eu estou analisando também o C de crédito. Anos de emprego, eu estou analisando condições. Aqui eu estou analisando condições também. Ó. Aqui condições e condições. Então, não precisa ser exatamente, eu vou analisar condições. Não, eu vou analisar determinados itens relacionados à pessoa que tem relação com algum C do crédito. E vou dando pesos, né, pontuações e pesos para cada um dessas características que eu vou analisar. De tal forma que no final, o peso multiplicado, a pontuação multiplicado por peso, a pontuação multiplicado por peso, me dá uma pontuação ponderada. E a soma disso aqui vai me dar uma pontuação total, que é o que nós chamamos de score. Então eu vou definir aqui qual é o ponto de corte, ou seja, a pessoa que atingiu até X pontos aqui, na somatória, até X pontos, eu reprovo o crédito dele. Eu só vou aprovar para quem atingir de X ponto acima, para cima, né? De tal forma que, vamos supor aqui, 70 pontos, né? A partir de 70 pontos de média ponderada,
aprovo. Quem atingiu abaixo de 70, eu reprovo. Então isso aí é a empresa que vai definir qual é o ponto de corte na pontuação score que o cliente vai obter, tá bom? Então, por exemplo, na pontuação aqui, na classificação de crédito, por exemplo, aquilo que eu estava dizendo para você, ó, maior que 75 pontos na soma lá dos scores, né, da pontuação ponderada, eu vou conceder crédito. De 65 a 75, eu vou conceder crédito, porém, de uma forma mais limitada, né, porque já tem algum indício, né, que a conduta dele não é 100%. Se ele conceder isso aqui, eu concedo o crédito normal. Por exemplo, menor que 65, eu vou rejeitar o crédito. Bom, mas isso aqui é um modelo fixo? Não, não é um modelo fixo. Vamos supor que a empresa começa a praticar essa pontuação aqui e, como se diz assim, o nível de inadimplência dela é muito baixo, baixíssimo, né? E o ambiente econômico, né, a economia é bastante favorável, a economia está em expansão, as pessoas estão tendo renda, as pessoas estão tendo emprego. Então o que eu posso fazer? Eu posso então recalibrar essas pontuações aqui. Então eu posso diminuir aqui para uma pontuação menor, uma pontuação menor, uma pontuação menor aqui, de tal forma que mais pessoas vai ter seu crédito aprovado. Com isso, então, eu vou aumentar minhas vendas. Só que eu tenho que ficar de olho no aumento do comportamento da inadimplência. Se a inadimplência ela se continua dentro daquela faixa que a empresa definiu como aceitável, eu vou manter ou até diminuir, né, esse ponto de corte. Agora vamos imaginar que numa situação igual a essa aqui, a empresa está tendo um índice de inadimplência fora daquilo que ela determinou como aceitável, então eu tenho que recalibrar isso também. Então eu vou aumentar esse ponto de corte, de tal forma que menos pessoas ou mais pessoas terão seu crédito reprovado. Com isso, logicamente, eu vou ter um pouco de queda nas vendas, mas eu vou diminuir a minha inadimplência. Então, isso precisa ser monitorado e ser recalibrado, ser reajustado de acordo com o comportamento da economia, né? Olhar as condições, né? Aí que entra aquela questão das condições, se o ambiente econômico é favorável, se o segmento, né, a economia local está favorável, se a minha inadimplência está baixa. Então eu vou recalibrando isso aqui de acordo com o comportamento da economia e o comportamento do meu contas a receber. Então as condições aqui, elas estão bem presentes, tá? Quando eu vou analisar caráter, então eu posso eleger dentro de caráter, né, algumas condições, né, e pontuação para cada uma da situação. Por exemplo, se eu tenho uma situação que uma pessoa tem até 3 restrições e elas foram devidamente esclarecidas através de certidões negativas ou foi comprovado que a pessoa pagou, né, eu tenho lá histórico que a pessoa foi incluída no Serasa, por exemplo, mas está satisfeita, né, estão satisfeitos como se diz, as dívidas foram pagas, né? Então eu vou dar uma pontuação menor, né? Consultei a pessoa não tem restrição nenhuma, né? Mas eu não tenho histórico nenhuma, né? Ou seja, a primeira vez que a pessoa vai comprar na empresa, né? Chegou, fez análise, não encontrou nenhuma restrição, mas não tem histórico junto à empresa, eu dou uma pontuação X. Agora eu tenho assim uma pessoa que não tem restrição nenhuma, já comprou na empresa, já pagou, tem uma boa experiência, né, de comprar e pagar, eu vou dar uma pontuação menor, porque o histórico dele é favorável. Eu tenho uma pessoa que não tem restrição, né? Não tem restrição nenhuma, mas teve uma má experiência na minha empresa, ou seja, comprou, pagou com atraso, mas pagou, eu dou uma pontuação menor, mas eu vou pontuar. Isso vai pesar o quê? Lá naquela média ponderada, né? Na soma da média ponderada do score dele. Então, eu crio esses critérios aqui dentro do meu sistema de análise. Quando eu vou analisar, então, a questão de condições, por exemplo, então, se é pessoa física, eu posso trabalhar, por exemplo, a questão da idade, né? Então, assim, imagina o seguinte,
uma pessoa que trabalha junto na mesma empresa, vamos pensar, duas pessoas trabalham na mesma empresa, um tem 45 anos, o outro tem 18 anos, né? Trabalham na mesma empresa e, e ambos têm o mesmo salário, tá? Só que o que é mais jovem é solteiro, mora com os pais, né? E o outro é 45 anos, é casado, tem casa própria, né? Para quem que você daria mais crédito? Qual oferece menor risco? Então é isso que a gente às vezes analisa na idade, né? As pessoas mais jovens tendem, né? Vamos dizer assim, a não ter, por exemplo, né, um endereço e não está enraizado, vamos assim dizer, mais enraizado, né? Ou seja, é uma pessoa que pode a qualquer momento mudar de cidade, né? Vamos dizer assim, no linguajar mais popular, tá com a mala nas costas, tá? Então, às vezes a gente analisa isso. Mas também uma pessoa com muita idade, né, já também oferece algum risco, porque o risco dessa pessoa, em função da idade, vir a falecer, por exemplo, né? Você quer ver? Faz o seguinte, entra no site da Caixa Econômica ou de qualquer um banco e simula um financiamento imobiliário, né? Simula. Coloca lá que você tem 40 anos e simula, e uma renda X, simula. Agora coloca lá que você tem 68 anos e simula para ver. Você vai ver aqui, o seguro de vida é mais caro, não vai te dar o prazo máximo se você está lá na faixa etária mais avançada, não vai te dar o prazo máximo, por exemplo, você não vai conseguir 30 anos de financiamento, tá certo? Então, tudo isso também é fator de risco, tá? Então, a idade você também tem que ponderar aqui na sua análise de credit scoring, tá? Outro fator aqui que a gente analisa, por exemplo, a estabilidade no emprego, né? Ou seja, a pessoa que está empregada há pouco tempo, né, está há pouco tempo no emprego, não é uma pessoa estável, né? Então a pontuação é menor. Agora, uma pessoa que está já há muitos anos no emprego já tem uma pontuação menor. Mas uma pessoa que está há muitos anos e não teve sucesso nenhum no emprego, também corre o risco de ser mandado embora, porque não evoluiu, né? Ele não cresceu. Então, às vezes, muito tempo de emprego também, né, salvo aí talvez emprego público, pode também colocar a pessoa em risco, né? Ou seja, a pessoa que está há 20 anos no emprego, né, esse dia mesmo eu estava vendo uma matéria que diz o seguinte, os bancos fecharam mais de 1.000 agências, né? Bradesco, Santander, Itaú, até mesmo Banco do Brasil, somando isso aí, fecharam praticamente 1.000 agências, né? E bancos privados mandou embora aí em torno de 11 mil funcionários. 11 mil funcionários. E aí tem situações de funcionário, por exemplo, em determinado banco privado, que o cara estava há 30 e poucos anos, 33 anos no banco e foi mandado embora. Ou seja, o cara está perto da aposentadoria e perdeu o emprego. Tá? Então, você imagina assim, você acha que o banco ia mandar embora um cara jovem que está lá há 2, 3 anos, que tem muito a contribuir com a empresa, ou um cara que está há 33 anos nessa empresa? Vai mandar embora o cara que está há mais tempo, que tem um salário maior. Então, acontece isso aí também se você está há muito tempo no emprego. Salvo aí serviço público, por exemplo. Cargo ou função, né? Então, quanto maior o cargo, maior a pontuação, né? Funcionário não qualificado recebe uma pontuação menor, né? Então, o cara que é o presidente recebe uma pontuação menor, né? E aí, dependendo da função, né? Uma escala menor. Logicamente que essas pontuações que eu coloco aqui não são algo que tem que ser exatamente isso. Não, cada empresa define, né, a sua pontuação. Aqui estou dando exemplos, tá? Dando exemplos. Parâmetro renda, né? Parâmetro renda, né? Então, logicamente, quanto maior a renda, maior, né, a pontuação. Quanto menor a renda, menor a pontuação. Agora, veja bem, se eu pego todos os elementos, né? Eu pego lá um cara que está com 19 anos, um ano de emprego, não tem bens nenhum, né? E ganha pouco. Quer dizer, ele não vai ser aprovado. Né? Se for aprovado, vai ter um limite muito pequeno, né? Então, imagina que todos esses aspectos acabam pesando na análise de crédito, né? Na análise de crédito do indivíduo. Então, mas é para isso que existe o sistema, né? Eu tenho como exemplo
trabalhei em banco e às vezes eu era questionado pelo cliente, por que meu amigo que trabalha comigo lá na minha seção tem mais limite do que eu, né? Aí como é que você vai explicar para o cara? Aí você fala, olha, são critérios que o banco tem dentro de um sistema que analisa vários aspectos, né? Então, a idade da pessoa, né, os bens que a pessoa tem, família que a pessoa tem. Então, tudo isso pesa na análise de crédito, por isso que os limites são diferentes, né? O seu para o outro. Não é só o aspecto renda, não é só o aspecto renda e função, não é só o aspecto renda, função e empresa onde trabalho, mas tem outros aspectos que são analisados também dentro de um modelo de análise de crédito scoring. Tá? E aí, o outro aspecto, né, que é patrimônio líquido, que está muito relacionado lá com capital, né, colateral, né, por exemplo, né, colateral. Patrimônio, quanto mais patrimônio, mais pontuação. Quanto menor o patrimônio, menor a pontuação. Então, cria-se aí pontuação para determinada faixa de valores em função de patrimônio. Estou falando aqui de patrimônio líquido, ou seja, o valor dos bens menos as dívidas, né? Esse é o conceito de patrimônio líquido, é o ativo menos o passivo, tá? Então, a empresa cria pontuações aí, né, para cada faixa de patrimônio líquido. E a faixa de patrimônio líquido, ela define quais são as faixas, né? Depende do público para qual ela vai vender, né? Então, o modelo aqui apresentado são apenas modelos sugestivos, né? São sugestões. No final, se faz um resumo da pontuação, né? Um resumo da pontuação. Então, quando eu falo de conceito, vamos supor que o cliente lá atingiu 40 pontos, né? E eu tenho lá como peso para conceito 30%. Então, ele vai ter 12% de pontuação ponderada, né? Fatoridade. Vamos supor que o cara já é uma idade, né, meia idade, né? Então, ele tem 50 pontos, mas eu vou dar um peso apenas de 10%. Então, ele teria 5% de pontuação ponderada. Estabilidade no emprego, 30 pontos, 10%, então ele teria 3% de pontuação ponderada. Cargo ou função, ele estaria num cargo ou função intermediário, ou já um pouco mais elevado, 40 pontos, e o peso para isso seria 10%, então ele tem 4%. O quesito renda, teria uma boa renda aí, 40%, então ele teria 30% aí de pontuação, que a empresa definiu, dá 12%, e patrimônio líquido, 40 pontos, né? 10%, então 4%. Então isso aqui são as pontuações ponderadas. Aí soma-se isso, deu 40%, né? A soma de tudo isso. Então, a pontuação, né, vezes o peso, dá a pontuação a ser aplicado sobre a renda. Então, esse 40%, que é o A ali, então, vai ser aplicado sobre a renda da pessoa. Vamos supor que o camarada aí né, ganha, né? Então, aqui, ó, peguei 40%, ó. 40% aqui, ó. 40% e joga-se aqui. Isso aqui vezes a renda da pessoa, vamos supor que ele ganha 5 mil, então isso aqui vai definir qual é o limite de crédito dele, ou seja, a prestação máxima, né, que ele pode assumir ou o limite de crédito que ele pode ter na empresa. Então, com base nisso, você aprovou o crédito do cliente. Então, você definiu, olha, o máximo que você pode assumir de prestação ou o máximo de crédito que você vai ter na empresa é valor X. E aí, você consegue então definir aí o parâmetro de limite para cada um. Por isso que lá no item diz que a análise de crédito é uma situação individual, ou seja, você faz isso cliente por cliente. Não dá para você fazer um modelo para todo mundo, né? Você tem que analisar cliente por cliente. O que é fundamental aqui é você fazer uma boa inserção de dados em relação à pessoa, ou seja, um bom banco de dados, uma boa pesquisa, né? E ter um sistema bastante calibrado, bem elaborado, né? Bem elaborado. Isso aqui, existem softwares que fazem isso, mas e aí quando você tem isso na empresa instalado, você precisa ter aqueles cuidados que eu disse lá na frente. Ou seja, quem vai operar esse sistema? Quem vai aprovar o crédito, né? Quem vai inserir os dados não vai ser a pessoa que vai aprovar. Eu insiro os dados, rodo as informações e alguém num cargo maior vai aprovar.
o vendedor não pode inserir dados e o vendedor não pode aprovar o crédito, né? Quem recebe não faz a compra, quem faz a compra não pode pagar, quem vende não faz o recebimento, né? Precisa ter segregação de funções, né? Precisa ter muito cuidado. E, logicamente, quem é a pessoa que vende, a pessoa que faz o crédito, não pode conhecer os parâmetros do sistema, porque se ele conhece, ele acaba direcionando o cliente para obter a maior pontuação. Então, os parâmetros que está dentro do sistema, que são essas pontuações e as questões que são, os quesitos que são analisados, isso tem que ser, vamos dizer assim, fechado para, né, as pessoas que estão envolvidas com isso. Só alta gerência que deve conhecer esses critérios. E esses critérios têm que ser revistos periodicamente, né, em função do ambiente econômico, das condições, né, em que a empresa está operando, tá? Então é isso que tem que ser observado nesse sistema, tá? Bom, sobre isso, né? Ou seja, no modelo pessoa física. Então, o modelo, ele é um modelo bastante simples, mas possibilita a concessão de crédito de forma massificada, né? Porque eu vou atender um rol muito grande de clientes e, logicamente, isso é feito, como se diz, pessoa por pessoa. Cada cliente vai ter sua pontuação, vai ter seu limite de crédito. Dificilmente A e B vai ter o mesmo limite, só porque são amigos, não, ou porque trabalham juntos, não, são coisas diferentes. E também o ambiente, né, tem que levar em consideração que você sempre tem que avaliar as perspectivas da economia, né, as questões conjunturais do ponto de vista da economia. Por quê? Porque o ambiente econômico muda, né? A gente vinha num ambiente econômico de uma certa situação, de repente surgiu a pandemia aí da Covid-19, ou seja, mudou tudo na economia. Então, no momento desse, o que você tem que fazer com o seu sistema de análise de crédito? Rever os parâmetros, urgente, né? Urgente. Ver as condições e aí avaliar o que você vai ajustar dentro do seu sistema de análise de crédito, né? Ou seja, obviamente que teve segmentos dentro da economia que não sofreu com o impacto da pandemia, muito pelo contrário, mas outros sofreram muito. Então você tem que ajustar o seu sistema para essas realidades, né? Não pode deixá-lo simplesmente inalterado. Então sempre tem que avaliar o seu modelo de análise de crédito score, que é o seu sistema de análise, de acordo com as questões conjunturais da economia, do momento que estava vendo. Ou seja, as condições, né? Aquele C do crédito fala condições, tá? E logicamente você vai flexibilizar esses parâmetros que estão no seu sistema de acordo com esse comportamento das conjunturas econômicas. Ou seja, se é uma economia está expansionista, você então afrouxa mais os parâmetros para você incluir mais clientes no seu rol de clientes, né? Aprovar mais clientes, com isso você alavanca vendas, né? Mas se o ambiente econômico é totalmente adverso, você tem que ser mais restritivo. Logicamente, isso vai fazer com que você diminua as vendas, mas você também não corre o risco de ter aumento na inadimplência, né? Que não adianta vender e não receber, só para vender, por vender não adianta, tem que vender e receber, tá bom? Bom, é um modelo que pode ser adotado, né, dentro, né, é um modelo que pode ser adotado. Aqui já estamos falando de outro modelo, tá? Nós estamos falando aqui de modelo para pessoa, para microempresa, tá? Microempresa, que é o chamado de small business, né? Small business core, né? Poderá ser adotado, né? Como é que eu classifico uma pequena empresa, uma microempresa? Eu posso seguir o parâmetro que existe na legislação fiscal, né? A legislação fiscal do imposto de renda diz o que é uma microempresa, uma pequena empresa, né? Coisa desse tipo. Então, usa aqueles parâmetros, né? Para definir a empresa. E aí eu preciso, então, ter um dossiê também, né? Montar um dossiê básico, né? Sobre essa empresa. Ou seja, reunir documentações e compor isso, né? Um dossiêzinho, né? Sobre esse cliente, essa empresa. Então, eu vou ter que ter o contrato de constituição da empresa, ou registro de firma individual, CNPJ, cópia de alvará,
né, ou alvarás, né, porque hoje são vários alvarás, né, alvará de prefeitura, alvará de bombeiro, alvará de vigilância sanitária, dependendo da atividade. Faturamento da empresa, pode ser um resumo do livro caixa, ou uma relação de faturamento, custos de despesa, né? Faz a ficha cadastral, faz também uma ficha cadastral dos sócios e dos proprietários, né? Lembra que a gente falou que tem que ser analisado também a situação dos proprietários? Então, faça também, né, uma ficha cadastral dos proprietários, tá? Requisitos que eu devo observar também no modelo de small Business Score, né? Ou seja, caráter, né? Ou seja, o que eu analiso como caráter? Tempo de atuação, né? Ou seja, quanto tempo a empresa está no mercado e também a atuação dos proprietários, né? Ou seja, a empresa atua, né? Não tem nome inscrito em protestos, CADIM, Serasa, SPC, bem como os proprietários também não têm, então tem caráter, tá? Conceito na praça, ou seja, aí eu posso tanto analisar, pesquisar tanto a clientes como fornecedores para ver qual é o conceito que ela desfruta na praça, né? Porque você tem o cliente que é bem satisfeito ou o cliente insatisfeito, né? Isso tudo prejudica, né, a empresa, né? Capacidade de pagamento, né? Então, evolução do faturamento, margem de lucratividade, né? O que seria isso? Faturamento menos custos, né? Dividido por vendas, liquidez da empresa, tá? Né? Ou seja, como é que eu apuro essa liquidez? Né? Estoques, mais recebíveis, mais aplicações, dividido por fornecedores, né? É aquela liquidez corrente, né? Ativo circulante dividido por passivo circulante, tá? O ciclo financeiro da empresa, né? Ou seja, o que é o ciclo financeiro? Né? O prazo que ela leva para comprar, vender até receber, né? E depois pagar os fornecedores. Então é o ciclo financeiro. Aí você atribui uma pontuação aí para essa condição aí de capacidade de pagamento, pode ser 50%, no máximo 50%, né? Então a empresa atribui aí o que ela achar que é conveniente. Tá? Isso aqui é apenas uma sugestão. Do ponto de vista do capital, né? Ou seja, representado pela relação, né, fornecedores, né, mais passivo bancário dividido pelo patrimônio líquido, ou seja, o passivo pelo patrimônio líquido, né? Isso aí seria análise do capital, né? Daria um peso aí de no máximo 10%, né? Condições, o que eu analiso? Concentração de vendas. Então, uma empresa que vende de forma muito concentrada, ela oferece um risco maior, né? Se ela vende de forma pulverizada, ela oferece um risco menor, né? Dependência de fornecedores. Então, se a empresa é dependente de poucos fornecedores, ou de um único fornecedor, então ela acaba ficando sujeita às condições que o fornecedor acaba impondo a ela. Isso, então, coloca a empresa numa situação de risco, né? Então, se eu tenho uma carteira de fornecedores bastante pulverizada, eu não tenho muito risco de ter que estar, como se diz assim, na mão de fornecedor. Mas tem segmentos que não tem jeito, você depende apenas de um ou dois fornecedores, né? Vamos imaginar posto de gasolina. Qual a opção que eu tenho de fornecedores? Praticamente só uma, né? Só uma fonte. Então, depende do segmento também, tá? Soma aí no máximo 10%, né? Na questão de condições. E colateral, né? Ou seja, o que eu considero como parâmetro para analisar o colateral aí no modelo para microempresa? Patrimônio pessoal dos sócios, né? Ou seja, os sócios têm patrimônio que poderia ser oferecido em garantia de alguma dívida da empresa? Então, leva isso em consideração. Ou seja, o patrimônio do sócio seria uma condição, né, para a concessão de garantias, né? Ou seja, se o cara tem patrimônio, você pode pegar um aval ou fiança dele, né? Não necessariamente pegar um bem em garantia. Mas se você pega um aval ou fiança e ele não honra o compromisso, ele tem no patrimônio, você executa o patrimônio, né? Então você não precisa fazer uma garantia, constituir uma garantia pessoal, né? Uma garantia real, ou seja, ele dá um bem em garantia que teria um custo mais elevado para se constituir essa garantia. Basta um aval ou fiança, tá? E aí existe uma diferença entre aval e fiança, tá, pessoal? E é bom a gente saber disso, né, para não cometer erro. Ou seja, as duas têm o mesmo sentido, ou seja, quando eu dou um aval ou uma fiança, eu estou assinando um documento como avalista ou como fiador.
Ao assinar esse documento como avalista fiador, eu estou comprometendo o meu patrimônio pessoal, tá? Só que em quais condições isso é um aval ou em quais condições isso é uma fiança? Lógico. O aval, ele é dado em títulos de crédito, tá? Em títulos de crédito. O que são títulos de crédito? Cheque, duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito comercial, cédulas de crédito rural, cédulas de crédito industrial, letra de câmbio, debêntures, ações, tudo isso são títulos de crédito, que são títulos negociáveis, né? Negociáveis e que são também fáceis de transferir por endosso. Basta você ter um cheque nominal a você e você assinar no verso e entregar para outro, essa pessoa é dona do cheque. Eu posso fazer isso de duas formas. Simplesmente dou o aval, tá? E a pessoa pega esse cheque e leva com ela. Ou simplesmente eu escrevo, ó, aval não, endosso, né? Endosso. Ou simplesmente assim, pague-se a fulano de tal e assina embaixo. Então eu também fiz um endosso, né? Aí tem a diferença entre endosso em preto e em branco. Então o título de crédito, ele tem essa característica. Então quando eu dou a garantia no título de crédito, eu estou dando um aval. Agora, a fiança é dada em contratos, tá? Contratos. Por isso, quando a gente vai no imobiliário para alugar um imóvel, ele pede o quê? Um fiador. Porque você vai assinar um contrato de locação. E aí o fiador vai lá e assina no contrato como garantia, como fiador. Então, percebe a diferença aí? Então, a fiança e aval, ou seja, aval é dado em títulos de crédito e fiança é dado em contratos, tá? São coisas diferentes. Tá? Não vai pegar um título de crédito e escrever assim, ó, fiador, fulano de tal. Não tem validade, tá? Porque você deu isso no título de crédito, tá? Ou pegar um contrato e escrever assim, por aval ao emitente. E assinar embaixo. Isso pode ser questionado, não tem valor jurídico, tá? Então, essa é a diferença de aval e fiança. Daí uma pontuação máxima de 5%, nesse caso aí, pode ser, tá? Considerações gerais, né? Ou seja, não é recomendável operar com microempresa que apresentar patrimônio líquido negativo, né? Não só microempresa, como qualquer outra. Flexibilizar o crédito de acordo com o prazo da operação, né? Então, quanto maior o prazo, maior o risco, né? Quanto menor o prazo, menor o risco, porque quanto maior o prazo que você der, mais possibilidades tem da economia, por exemplo, ter um revés, né? E ser pego no meio do prazo dessa operação. Aí você vai ter problema para receber do cliente. Então, quanto maior o prazo da operação, maior é o risco, tá? Flexibilizar também um modelo de acordo com a conjuntura econômica, da mesma forma como uma pessoa física, né? Como a gente já falou. E aí o modelo, né, não deve contemplar, por exemplo, empresa com menos de 3 anos de atividade, com restrições cadastrais e com PL negativo, né? Ou seja, por que 3 anos de atividade? Porque estudos, né, apontam que empresas, grande parte das empresas acabam morrendo, né, acabam fechando antes de completar 3 anos de atividade. Então, o índice de mortalidade de empresas que são criadas aí até completar os 3 anos é muito alto, né? Isso o Sebrae, inclusive, tem um estudo nesse sentido. Parece que quase que 80% das empresas acabam fechando antes de completar 3 anos, né? Então, é bom ter muito cuidado com empresas recém-constituídas, né? Na época tinha banco que não concedia crédito para empresas com menos de 3 anos de atividade, tá? Bom, o que a gente viu então se tratou apenas de modelos, né? Tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, modelos de como eu for avaliar o cliente para conceder crédito. Então, são modelos de análise de crédito, né? Após concedido o crédito, então eu tenho que fazer o quê? A gestão do contas a receber, né? Então, eu preciso, então, como se diz, fazer o acompanhamento, administrar essa carteira de crédito, tá? Então, o controle de contas a receber, né? Constitui, então, uma comparação que eu sempre vou ter que ter entre os valores que eu
tenho esperado a receber e quanto efetivamente eu recebi, ou seja, é o controle sobre a inadimplência, né? Então eu preciso ter esse acompanhamento, né, sobre a inadimplência da empresa. Então, quando eu tenho umas variações muito relevantes no comportamento da carteira, eu preciso ter, isso aponta então para um determinado cuidado. Então eu tenho que voltar lá atrás e analisar meus parâmetros de concessão de crédito, tá? Então os indicativos estão aqui, né? Então esse controle, esse acompanhamento vai permitir identificar então origens, né, sobre os problemas que pode ter na cobrança e logicamente esses problemas podem ter repercussões no resultado da empresa, ou seja, se aumenta a inadimplência, você tem que elevar a sua provisão para crédito de liquidação duvidosa, isso vai impactar o resultado e também o não recebimento acaba impactando o caixa da empresa, né? Não só do ponto de vista de resultado de lucro, mas também do ponto de vista financeiro da empresa, lá no impacto do dinheiro que a empresa teria que receber. Então, esse acompanhamento é muito importante. E aí, existe algumas, né, vamos dizer assim, alguns cálculos que se faz para fazer esse acompanhamento, né? Então, o giro dos valores a receber. Então, é obtido em relação às vendas a prazo, né, dividido pelos valores a receber. Então, eu pego as vendas a prazo no final de um determinado período e pego quanto que eu tenho a receber e faço a divisão. Então, isso vai me dizer quantas vezes eu vendi e recebi. Eu vendi e recebi, tá? Então, é o meu giro. Tá? Quanto maior o giro, melhor. Mais eu estou recebendo, mais eu estou vendendo, mais eu estou recebendo, tá? Então, isso tem muito a ver, né, logicamente, com o prazo que se concede para o cliente. Então, se eu concedo mais prazo para o cliente, o meu valores a receber aumenta, consequentemente diminui o meu giro, tá? Então, acompanhar isso é bom, né, para você estar sempre presente, saber como é que está o giro do seu contas a receber. Se também começa a ter muito atraso, o seu contas a receber, né, não é baixado, ele vai aumentando o valor, vai diminuindo o giro, mesmo sem você ter aumentado o prazo. Então, isso é um termômetro também, tá? Então, vamos imaginar aqui que se a empresa tinha, num determinado período, vendido a prazos 800 mil reais, né? De venda 800 mil reais a prazo e o saldo de clientes é de 328 mil, né? Então, significa que ela tem um giro de 2,2 vezes e meia, né? Ou seja, o seu contas a receber gira 2 vezes e meia em relação ao seu faturamento, tá? Ou seja, isso está dizendo que a empresa pratica um prazo médio de recebimento de 36 dias, né? Ou seja, 90 dias, né, dividido por 36, né? Vamos supor que ela vende por 90 dias, né? Então, ela acaba tendo esse giro, né? Ou seja, o aumento do índice, né? Ou seja, o aumento do índice revela a redução no prazo. Ou seja, se aumenta o índice, significa que eu estou diminuindo meu prazo de dado a cliente. Então, se o índice diminui, eu estou expandindo, então, meu prazo de venda. Isso às vezes não é muito bom, tá? Oh, acabou, pulou, agora eu não consigo voltar. Outros problemas que eu tenho que analisar é a questão do crédito duvidoso, né? Ou seja, então tem que estar acompanhando, né, a inadimplência, né? Ou seja, a inadimplência só vai aparecer depois que você vende, né? Não tem jeito. Você vendeu, não recebeu, vai gerar inadimplência. Então não tem como você ver a inadimplência antes dela acontecer. Então o que a empresa tem que fazer? Ela tem que dizer o seguinte, olha, o meu tolerável de inadimplência é X%, 2%, 3% do meu faturamento. Né? Se a inadimplência começa a extrapolar esses valores, então eu tenho que rever, logicamente, a minha política de concessão de crédito. Voltar lá no meu modelo de credit score e recalibrar aquilo lá, né? Então, a gente tem que sempre relacionar, né, os devedores duvidosos com as vendas, né, e sempre comparar isso aí para ter um acompanhamento da minha inadimplência. E, logicamente, do ponto de vista contábil, a empresa tem que fazer a sua provisão para a liquidação duvidosa, hein? Não em parâmetros que legislação tributária define, mas sim em parâmetros da própria empresa, né? Ou seja,
qual é o histórico que eu tenho de inadimplência para sempre constituir essa provisão aí de tal forma que o meu contas a receber reflita realmente o que eu tenho a receber de forma mais positiva e também do ponto de vista do meu resultado. Se eu não faço provisão para aquela liquidação duvidosa, meu lucro está distorcido, né? Eu estou tendo uma perda e que eu não estou levando em consideração na minha contabilidade. Então, é necessário fazer essa provisão sim, tá? E aí, fazer uma análise, né, do seu contas a receber, né? Então, você fazer sempre levando em conta, né, fazer um mapa, né, de cronologia das contas a receber, ou seja, por tempo, por idade do seu contas a receber, né? Então, qual a proporção de o que eu tenho de vendas de contas a receber mais antigo e mais recente? Então, fazer sempre esse acompanhamento e ver qual é a participação disso no total do meu contas a receber, né? Então, por exemplo, aqui a empresa tem aqui, né, um valor a receber em agosto, né, 41% das vendas, e de julho 50% das vendas, isso dá 91%. E aí, logicamente, né, eu estou excluindo aqui as já vencidas, né? Eu tenho vencidas em junho e vencidas em maio, né? Então, eu tenho aqui o meu contas a receber por uma cronologia, ou seja, se eu tenho valores inadimplentes, eu tenho que considerar o quanto que eu vou receber daqui 30 dias, quanto que eu vou receber daqui 60 dias, quanto que eu vou receber daqui 90 dias, e ver qual é a composição disso, né? Composição disso. Se eu começo a ter muito valor, né, muitos valores aqui, é problema, né? Ou seja, em vencidas, né? Em vencidas. Se eu tenho muito valores lá na frente, muito lá para frente, é porque eu estou praticando prazo muito longo, né? Então, vai demorar esse dinheiro entrar no meu caixa. Então, ter também essa questão de acompanhar a cronologia, né, das contas a receber, tá? E aí, também tem esse cálculo que a gente faz, que é valores a receber em dias de vendas, que é o DVR, né? É bastante utilizada, né? Ou seja, isso aí expressa, né, o montante de vendas que a empresa tem, né, em contas a receber em número de dias de vendas, né? Ou seja, então eu vou pegar os valores a receber que eu tenho no período, seja um mês ou trimestre ou semestre, né? E dividir pelo produto, né, das vendas do período pelo número de dias do período. Por exemplo, se eu estou fazendo isso para um trimestre, né? Então eu vou pegar as vendas do trimestre, dividir por 90 dias, né? Então eu vou ter esse produto aqui, ó. Esse produto aqui, ó. Tá? Aí eu vou pegar as vendas a receber do trimestre, que eu tenho no final do trimestre, e vou dividir pelo produto disso aqui, tá? Isso vai dar o dias de vendas a receber que a empresa tem. Ou seja, quantos dias de vendas do meu período que eu tenho a receber, né? A receber. Quanto mais dias de vendas eu tenho a receber, é porque eu estou vendendo, praticando prazo muito grande ou coisa desse tipo. Então, quanto menor isso aí, melhor, né? Vamos supor que uma empresa tenha totalizado 1.800.000 de vendas no trimestre e o saldo que ela está recebendo no final do trimestre é 740 mil. Qual é o dia de vendas a receber? Então, 740 mil, que é a quantidade de duplicados a receber no final do trimestre, dividido pelo produto das vendas do trimestre, vezes a quantidade de dias do trimestre, que são 90 dias, tá? Então, 740 mil, né, dividido aí por 1.800.000, dividido por 90. Então, 740 mil, 1.800.000, 90 divide. 37 dias, tá? Então, 37 dias de vendas do trimestre não foram recebidas ainda, tá? Não foram recebidas. Então, tem aí um pouquinho mais de um terço, né? Um pouquinho mais de um mês de vendas ainda a receber, tá? Dentro desse período. Então, revela que 37 dias de venda do trimestre ainda não foram recebidos no final desse período do trimestre. Poderia fazer isso semestral, poderia fazer isso mensal, né? Se fosse mensal, quantos dias de venda do mês não foram recebidas ainda, tá? É, o DVR também, né, pode ser utilizado como indicador das necessidades
de investimento, né? Ou seja, necessidade de capital de giro, né? Necessidade de capital de giro. Então, suponhamos que as vendas no próximo trimestre, aí já estão fazendo projeções, vão alcançar, isso é uma projeção, né? De 2 milhões e 700 mil. Para esse volume de vendas, o montante de DVR constante, o DVR constante tem-se um montante duplicado a receber no final do período. Vamos supor, então, que o meu orçamento diz que no próximo semestre a previsão é vender 2 milhões e 700 mil. Considerando que o meu DVR, né, lá atrás, que foi calculado, é de 37 dias, então qual vai ser o total de duplicados a receber que eu vou ter no final do período? Então eu estou olhando lá para frente, né, eu estou fazendo gestão, né? Ou seja, o meu orçamento diz que no próximo semestre a previsão vai vender 2 milhões e 700 mil de venda a prazo. Né? Considerando que eu tenho um DVR já de 37 dias, então qual é o montante esperado de duplicados a receber no final do período? Olha bem, eu estou olhando lá na frente. Então ele é obtido através desse cálculo, né? Então, duplicados a receber no final do período vai ser o meu DVR que eu já conheço, né? Vezes as vendas totais do período que lá para frente, que é o 2 milhões e 700, dividido pelo número de dias do período, que no caso aqui é semestre, ó. Semestre vai ser por 90 dias, né? Então, quanto que vai dar isso? Então, vamos calcular aqui. 37 dias é meu DVR, 2 milhões e 700 mil. Vou multiplicar, dividido por semestre, né? 180 dias, né? Então eu vou ter 555 mil de duplicados a receber no final do período. Logicamente, isso aí não considerando inadimplência, né? Então, isso está dizendo assim, olha, lá no final do período você vai ter 555 mil de duplicados a receber, portanto, isso vai impactar a sua necessidade de capital de giro em tanto. Então, eu tenho que me precaver, porque se eu não tiver caixa para bancar os meus compromissos lá naquele período, eu não vou ter recebimento nesse valor aí. Então, eu vou já me programar para ver se meu capital de giro vai suportar isso ou não, tá? Então, tá aí, ó. Mas por que deu errado a minha conta? 37, por que deu 555? 37, 2.700 vezes 90 dias. 1 milhão e 110, eu errei em algum lugar. 1 milhão e 110. Então isso aí quer dizer 1 milhão e 110 mil de duplicados a receber no final do próximo semestre, considerando aí o DVR que eu já conheço, tá? Nessas condições, se o DVR se levar para 45 dias, logicamente, vou ter, vai mudar aí como se diz, o meu saldo de duplicados a receber. Então vamos pegar 45 dias por 2 milhões e 700 mil, né, dividido por 90. Então eu vou ter 1 milhão 350 de duplicados a receber no final do semestre, né? Tá? Então, observe que se o meu DVR muda também o meu saldo de duplicados a receber lá na frente, tá? Quando a gente fala de cronologia, né? Cronologia do contas a receber, né? Então, o DVR também permite a gente controlar o volume de vendas, né? Venda a prazo que permanece pendente de pagamento, né? E essa técnica chama de aging, né? Aging quer dizer envelhecimento, né? Aging em inglês é idade, né? Então, aging quer dizer envelhecimento. Então, a técnica do aging, né, permite que mensura a proporção de contas vencidas e a vencer que fazem parte da carteira de valores a receber. Então, isso aí é uma técnica que permite, então, a gente visualizar isso. É um mapinha um pouco mais complexo, né? Aqui. Então, vamos imaginar. Imagina-se que a empresa tem a seguinte situação no primeiro semestre. Então, o padrão de venda da empresa é 30% à vista, né? À vista, ou seja, 70% a prazo, né? À vista 30%, em 30 dias 50% e em 60 dias 20%. E o volume de vendas é 800 mil, né? Então, no primeiro mês aqui, ó, ela vai vender 800 mil, né? 70%, 30% ela recebeu, portanto 70%, 7 vezes 8, 56, 560 mil,
vai vencer daqui a 30 dias. Então, o saldo de duplicados a receber é 560. No mês de fevereiro, ela tem 800 mil de venda, padrão de venda. Vai ter 560 mil. 560 mil aqui, ó, que é os 30%, né? E ela vai ter 160 mil, que é o 50%, tá? Da venda do mês anterior, tá? Sempre vai ter 50% da venda anterior, ó, ó. Então, ela vai ter sempre 720 mil de valores a receber, tá? Então, o DVR calculado aqui vai dar 27 dias. E aí vai dizer o seguinte, olha, você vai ter no primeiro mês 77,8% das suas duplicatas, tá? A receber no primeiro mês e 22%, né, nos meses seguintes, tá? Nos meses seguintes. O que é o mês seguinte? Os 50 mais 60, os 30%, ó, 50%, né, e 20% das vendas que faz em 30 e 60 dias, que são esses 160 aqui, ó, tá? Então, ele permite então a gente fazer esse controle aqui. Esse mapinha quer dizer isso, tá? Através do DVR, né? Ou seja, admitindo um padrão de cobrança em volume de cobrança, né, a gente consegue então acompanhar, né, ou seja, a gente viu lá no mapa que ele mantém um DVR, né, desde que o padrão seja mantido, né, um DVR de 20 dias, né, e 77% das vendas a receber, que são mais novas, e as mais antigas, 22,2% das vendas no mês subsequente. Tá? Então vamos imaginar que as vendas não são constantes. Lá naquele modelo as vendas eram constantes. Vamos supor que a empresa vende 600 em julho, 400 em agosto, setembro 700, outubro 900, novembro 1.000 e 1.200 em dezembro. Como que ficaria então aquele mapa, né? Então ela vende em julho 600, imagina, admitindo que ela vende 70%, né, a prazo em 30 dias, e o restante em 60 e 90 dias. Então ela teria 720 dias, 420 mil no primeiro mês, no segundo mês 160 e assim sucessivamente. Ó, aqui ela vendeu 400, né? Então diminui aqui, ó, o padrão muda. Então o padrão aqui também muda, ó, já que as vendas não são uniformes, não são valores constantes. Consequentemente, o DVR dela vai sendo alterado mês após mês, ó, mês após mês, tá? Né? Então, o DVR para a média dos 2 meses também altera, né? A quantidade que eu tenho em cada mês também vai dar, né? Ou seja, aqui vai ser constante, né? E o padrão de aging em cada mês também vai alterar, ó. Vai alterando aqui, ó. Aqui dá 72, 70, 86, 80%. Então, isso aqui a gente consegue visualizar, né, o envelhecimento da minha carteira de valores a receber. Ou seja, quantos por cento está no primeiro nas contas mais recentes e quantos por cento nas contas mais antigas. Isso é uma gestão, um acompanhamento que a empresa deve exercer sobre o seu contas a receber. Logicamente, se tem inadimplência, esses valores começam a ser alterados, né? Porque considerando aqui vendas e recebimento 100%, tá bom? Então aqui a forma como foi calculado, né? Cada um daqueles valores que estão lá naquela tabela lá, tá? Como foi calculado. Vendas DVR, né? Como é que é obtido, né? Vendas médias dos 2 meses, como que é obtido. DVR, vendas de origem, como que ele é obtido. Tá aqui a fórmula e o cálculo, tá? Então aqui é a maneira como foi calculado cada um daqueles valores que estão naquela tabela, tá? Então, observar, né, que o DVR ele manteve-se inalterado em 27 dias, né, e as oscilações no envelhecimento, que é o age, né, são evidenciados, né, são demonstrados em função das variações ocorridas, né, elas se alteram, né, em função das variações ocorridas no valor das vendas, né. Então,
como se diz, né, o DVR permite então comparar, né, esses valores, né, do envelhecimento da sua carteira de cliente. Então era isso que a gente tinha que falar nesse encontro, nesse tema. E essa aqui são umas referências que serviram de base para o nosso estudo, né? Então o Asaf Neto, a gente utilizou mais nessa parte que fala da gestão do contas a receber, desses cálculos do DVR, do giro de contas a receber. E o Securato aqui foi mais no que se refere ao modelo de credit score, né? O melhor livro que eu encontrei até hoje de modelo de credit score é o livro do Securato, tá? O Zé Pereira da Silva também fala de risco de concessão de crédito, que fala aí do CES do crédito, tá? Então é isso. Bom estudo para vocês.